espera. Amém? Romanos capítulo 15, versículo 1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar a debilidade dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou de si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Amém? Queridos, você sabe que quem escreveu Romano foi o nosso amado e querido apóstolo Paulo. Sabe, quando Jesus vier buscar a sua igreja e nós vamos com ele, se você é uma pessoa que um dia abriu teu coração para Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, se você nasceu de novo, verdadeiramente nasceu de novo em Cristo, tenha certeza que quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, você vai estar com ele. A Bíblia diz que os mortos, aqueles que morreram primeiro, vão ser ressuscitados primeiros, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados num piscar de olhos. Sabe, haverá esse dia. E tenha certeza, Jesus não vai voltar porque mudou o governo do Brasil. Porque tem muita gente aí gritando, agora Jesus volta, porque agora o negócio ficou feio. Jesus nunca vai vir por causa de política, nem por causa de mudança de governo, nada disso. Porque a palavra do Senhor diz que Ele só virá quando o Evangelho for pregado nos 4 cantos desse planeta Terra. Então, não misture as coisas, porque uma coisa não tem nada a ver com outra, porque Deus tem o seu reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando ele diz buscar, é que você tem que ter uma atitude de sair de um lugar e ir para o outro. A Bíblia diz que você tem que sair das trevas e ir para a luz. Por exemplo, se você quer fazer mal, você não precisa fazer nada. Se você quer fazer mal, não faça nada da sua vida. Fazer nada da sua vida é uma grande maldade que você está fazendo consigo mesmo. E você está fazendo uma maldade com você e com as pessoas que te amam. A sua família que te cercam olham para você e eles ficam tristes, porque eles olham para você e sabem da capacidade que você tem, sabem que você pode crescer, pode prosperar, pode avançar, pode ter uma qualidade de vida melhor, mas porque você não se sai de um canto para o outro, você está fazendo mal a você mesmo e às pessoas que te amam. Mas quando você quer fazer bem, então você tem que se movimentar. A definição de vida é movimento. A definição de morte, parado. Você pode ter um coração batendo, você pode estar respirando, mas você está morto. Porque você parou no tempo e no espaço. Nós estamos no ano de 2023. Tenha certeza, Deus tem sonhos e planos para a sua vida. Mas você precisa tomar algumas atitudes na sua vida. Ei, se você quer algo diferente da parte de Deus, faça algo diferente. Eu estava, um tempo atrás, numa casa de uma irmã querida que me emprestou a casa para passar férias com a minha família na praia. E ao chegar lá, ela colocou um tipo de um telhadinho acrílico com alumínios, mas o vento levou. E ela disse, pastor, o serralheiro vai vir aí, o senhor pode ter a paciência de receber ele? E eu falei, lógico, a mulher me emprestou sem pagar nada, não vou ter essa, né? Aí ela foi lá e colocou, o cara foi, mas eu percebi. Ele usou as mesmas lugares aonde tinha posto os parafusos,
usou as mesmas buchas, fez tudo como tinha feito. Eu falei, mas ao chegar aqui, falei para ela, olha, aqui está a chave da casa. Pastor, o senhor viu lá? Eu falei, vi. O que o senhor achou? Achei que ficou bom. É só vai vir um outro vento e vai levar embora, mas ficou bom. Mas como assim? É porque ele fez a mesma coisa. Porque se o vento veio e tirou aquilo, ele tinha que fazer o que, irmão? Fazer diferente. Buscar uma solução diferente. Não, eu sou tão ingênuo nessa área. Eu sou tão burrinho nessas coisas, eu não entendo. Mas quando eu olhei, eu falei, mas ele está fazendo igual. Eu falei, se você quer algo diferente, faça algo diferente. Já percebeu que tem pessoas que vivem a vida toda fazendo a mesma coisa e quer algo diferente? Meu filho, usa um pouco de inteligência. Se você quer algo diferente, faça algo diferente. Dê uma resposta diferente. Esse é o ano da casa cheia. E esse é o ano que Deus tem planos na sua vida. Não chega em dezembro e vai reclamar para Deus. Ele vai falar, mas você faz a mesma coisa. Você já percebeu que eu já te dei uma inteligência, uma sabedoria, uma capacidade de discernir as coisas e saber como agir? O que é prudência? O que é sabedoria? Procura no dicionário grego que você vai descobrir. Eu fui lá pesquisar e diz assim, é capacidade de discernir as coisas e saber como você vai se comportar, saber como você vai responder, saber como você vai agir. Queridos, nunca culpe Deus das suas mazelas da vida, porque Ele te deu sabedoria e a capacidade de ver as coisas e saber, Deus me deu discernimento. Isso aqui vai feder, isso aqui vai cheirar mal, vai dar errado. Então comece a entender que Deus tem um ano para nós. Alguns irmãos estão chegando, das férias, tem uns irmãos abençoados que foram passear, graças a Deus por você. Mas tem um ano para você agora enfrentar. Um ano de trabalho, um ano de cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua célula. É um ano de crescimento, de avanço na sua família. Mas não se esqueça, você precisa ter uma atitude de sair de um lugar e ir para um outro lugar. Jesus está te chamando para você viver um outro estilo de vida. Fala para o seu irmão, não reclame para ninguém daquilo que você permite na sua vida. Não reclame para ninguém, irmãos, daquilo que você permite na sua vida. O único responsável, eu imagino assim, um dia eu e você vamos chegar diante de Jesus, com a maior cara lavada, e vai fazer umas perguntas, e Ele vai olhar com os seus olhos, com muito amor, Ele vai falar, filho, você não se enxerga, eu fiz tudo o que podia ser feito por você, só faltava você ter uma atitude, é só isso. Eu quando casei, há 31 anos atrás, quem é solteiro aqui, ouça isso. Principalmente as meninas. Eu conheço meninas que casam e dão mau costume, depois quer tirar depois. Se você deu mau costume, nunca mais vai tirar. Eu lembro que sentei na mesa, primeira semana de casado. Tudo novo. Cozinha nova. Tudo, prato. Sabe aquela mesa redonda de madeira? Era chique naquela época. E a gente com aqueles garfinhos. E eu sentei igual um rei. E ela fez o almoço. E a minha mulher, não é porque é minha mulher não, mas a bichinha cozinha muito bem. Ó o resultado. 30 quilos engordei depois que casei. Mas vou perder. Eu começo amanhã o meu regime. Ai, não gostei desse... Né? Mas pela fé eu vou conseguir amanhã. E aí, irmão, tenho que te falar. E eu estou lá na mesa. A minha amada esposa, ela senta com o prato dela. Eu. E o meu?
Ela olhou assim e falou: você é o quê? Cadê o meu prato? Está no fogão. Seu folgado. Eu cozinhei, fiz tudo, está lá no fogão. Eu falei: magoou. Levantei, fui na panela. Até hoje é assim em casa. Eu e os meus filhos fazemos isso. Numa boa. Por quê? Foi construído algo desde o princípio. Ela não permitiu. Ah, pastor, eu faço tudo. Amém, não está errado. Mas nunca reclame. Nunca reclame para ninguém que o seu marido está lá na sala esperando o prato. Porque foi você que permitiu. Então, tem coisa nas nossas vidas que é nós que permitimos. E depois nós queremos mudar a regra. Jesus fala assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e eu não mudo. Pode mudar tudo, Deus nunca vai mudar. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus vale ontem, vale hoje e vale amanhã. E com isso eu quero falar para você o que Paulo está querendo dizer aqui para nós. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Queridos, sabe qual é o nosso problema como igreja? É que nós estamos nos esquecendo de quem que nós temos que ser discípulos, quem nós temos que imitar. No mundo que nós vivemos, nós só queremos andar com os fortes. Mas a Bíblia diz que eu tenho que suportar as fraquezas das pessoas que têm uma debilidade. Uma pessoa que tem uma dificuldade, um problema. E quem são essas pessoas? São aquelas que muitas vezes se converteram a Cristo, mas elas ainda não têm um entendimento, elas não têm ainda um discernimento. Elas aceitaram Jesus, e elas, quando aceitaram Jesus, elas foram sinceras, elas entregaram a vida delas para Jesus, e eles amam Jesus, mas ainda tem uma mentalidade que ainda não foi mudada. Ela ainda continua vivendo com os padrões do mundo. Ela veio para cá, para a luz, mas a cabeça dela está aqui. E ela então não consegue viver a cultura, os valores, os princípios deste reino. Então ela se torna uma pessoa débil nesse reino. Ela pode ser uma pessoa bem vista, ela pode ser uma pessoa querida nesse reino, onde tudo, só os mais fortes vencem. Mas aqui, ela é vista como uma pessoa fraca na sua fé. E a tendência nossa como igreja é não se importar com essas pessoas. Pode dizer, não faça isso. Ah, pastor, mas aquele irmãozinho é carne de pescoço. Ninguém merece. Pastor, tem uma célula lá que só Jesus. Tem uma irmã lá que, quando ela abre a boca... Quem tem criança pequena aqui? Quantas vezes os seus filhos fizeram você pagar mico? Está todo mundo quietinho. E seu filho... E quando o filho começa a falar demais? Começa a falar de tudo da sua casa. Te entrega na cara dura. Na frente do pastor ainda, que é pior de tudo. Criança é assim. Criança faz coisas que você fala. Uma vez eu vi uma mãe... Aqui, estava no culto, a criança começou a chorar, e ela começou a ficar incomodada, a criança incomodada, e eu ministrando, e a mãe começou a gritar com a criança, fica quieta, e tal. Eu disse, mãe, deixa a criança ser criança, e você ser adulta. Criança faz isso, adultos não devem fazer isso, mas criança chora. Criança faz número 1 na fralda, e faz número 2 na fralda. Mas se eu fizer número 1 na roupa e número 2, estou com um problema. Eu preciso ir ao médico, porque
Um homem como eu não posso fazer o número 1 na roupa, nem o número 2, mas uma criança faz. E é normal. Sabe, quando uma criança faz algo inconveniente para mim, mas condiz com a idade dela. Então, como uma pessoa adulta, simplesmente tenho que entender a mãe, eu tenho que entender o pai, porque eu quero estar cuidando de uma criança que ainda não cuida de si mesmo. O que Paulo está dizendo é, existem pessoas dentro da sua célula, dentro do seu grupo pequeno, dentro da sua família, que tem algumas dificuldades, algumas fraquezas, e que você, em amor, devia, não é concordar com os erros das pessoas, mas suportar em amor. Porque em algum momento da sua vida, você também foi criança na fé. Em algum momento na sua vida, você também teve dificuldade de entender e compreender alguns princípios. Ainda mais na sociedade que nós vivemos hoje, onde tudo é liberal. Irmãos, eu estou com Jesus há uns 45 ou 48 anos. De ministério, 44 anos. Deixa eu dizer algo para você. Quando eu vejo esses jovens na igreja, na célula, liderando, tá lá comigo no retiro, um monte de jovens, eu fico admirado. Eu falo para minha esposa, esses jovens são melhores do que eu, porque no mundo que eles vivem, eu não vivi. Eu não vivi nesse mundo que eles estão vivendo. E os pais, os homens e mulheres mais velhos, sabem o que eu estou falando. As coisas erradas sempre teve, mas não tão fácil como nos dias de hoje, e que ninguém mais liga para nada. É comum. É comum. Hoje em dia, um jovem, ele está numa igreja, ele realmente precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Um encontro com a religião não satisfaz os jovens. O jovem só fica numa igreja quando ele tem um encontro verdadeiro com Cristo e quando encontra pessoas que realmente queiram investir na vida deles. Caso contrário, eles não ficam. E Paulo está dizendo para você e para mim que nós precisamos olhar para essas pessoas e nos sacrificarmos muitas vezes. Para quê? Para que essas pessoas sejam fortalecidas, que essas pessoas cresçam. Deus quer que você cresça, Deus quer que você avance na sua vida. Versículo 2: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom. Ele está dizendo, vocês vão investir na vida das pessoas, vocês vão ser amigo das pessoas, mas cuidado para não negociar. Você não precisa abrir mão de quem você é para agradar os outros. Você só agrada os outros com aquilo que Deus quer que você faça. Porque você não precisa mentir e perder a sua identidade. Não é isso que Paulo está dizendo. Eu vou abençoar, eu vou investir nas pessoas, mas eu não vou deixar de ser quem eu sou. Mas acontece que muita gente hoje, no meio do povo de Deus, com essa visão que ele quer alcançar as pessoas, eles estão se esquecendo que eles têm uma identidade. E essa identidade, ela não pode ser negociada. Você tem o Espírito Santo que habita em você. Você tem o Espírito do Senhor que habita na sua vida. E Ele vai te ajudar. Ele vai te ensinar. Queridos, tem pessoas dando um fim em suas vidas. Tem pessoas cometendo suicídios. Vocês foram fazer pesquisas do suicídio. Lembra que eu falei que dezembro e começo de janeiro, picos de suicídio? Irmãos, é assustador. O Erivan falou que lá no prédio do Rodanel, ali no viaduto do Rodanel, ele passou e já tinha 2 pendurados no pescoço. Jovens, adolescentes. Sabe o que me dói? É que eles muitas vezes passam pela igreja. Eles passam pelas nossas células.
Um garoto morreu ali na Coral, e eu fiquei sabendo que ele fazia parte da nossa igreja e era um garoto das nossas células. E eu falei, meu Deus, mas como que pode uma coisa dessa? Ah, pastor, ele não quis nada com Jesus. É fácil eu e você falar isso. Mas não é assim que eu penso. Porque é uma vida muito importante. É uma vida muito especial para Jesus, morreu por ele. E o Evangelho tem poder de mudar as pessoas. Eu creio nisso, irmão, de todo o meu coração, porque o Evangelho, ele tem poder para mudar. O verdadeiro Evangelho tem poder para mudar a vida das pessoas. Pastor, o que o senhor quer dizer com o verdadeiro Evangelho? Porque o verdadeiro Evangelho é a graça. O verdadeiro Evangelho é assim. A lei de Moisés mostra o homem indo a Deus. E até hoje tem um monte de irmãos, até pastores, ensinando, vai para Deus, vai para Deus. Mas a lei mostra isso mesmo. Que o homem, toda a sua vida, quis chegar a Deus. Torre de Babel. Vamos construir uma torre para chegar a Deus. Você olha de Gênesis a Malaquia, você vai ver o homem tentando de todo jeito. Até hoje tem um homem querendo ser santo de qualquer jeito. E pela tentativa da igreja querer ser santa, tem um bando de religiosos matando as pessoas por aí, com um evangelho falso. Um evangelho tem nada a ver. Pastor, qual que é o evangelho verdadeiro? É o evangelho que mostra Deus vindo ao homem. Jesus foi gerado no útero de uma mulher chamada Maria. Ficou 9 meses naquele útero. E a Bíblia diz que o bom pastor entra por onde? Pela porta. E ao meu ver, eu entendo que Jesus, quando fala que entrou pela porta, é porque ele entrou como qualquer homem e mulher entrou nesse mundo. Todos que estão aqui hoje tiveram que ter um útero para você. Todos vocês têm mãe. E todos vocês foram gerados. E a única maneira de vir a este mundo é quando uma mulher, ela aceita ter um filho, e esse filho é gerado. E depois de 9 meses ela tem a luz. Isso, ele entra nesse mundo pela porta. E Jesus fala, eu entrei pela porta. Mas há alguns mercenários por aí que pulam os muros. Para mim, tem muita coisa. O diabo não entrou pela porta. O diabo foi jogado dos céus. Ele é um mercenário. Embora, João capítulo 10, quando ele fala que é mercenário, ele não está falando do diabo, ele está falando dos escribas e dos religiosos. Mas eu acredito também que isso também pode se encaixar naquele texto. Mas deixa eu lhe dizer para você uma coisa. O verdadeiro evangelho mostra Deus vindo ao homem. Vinde a mim. E Jesus está aqui dizendo, eu estou aqui. O céu se rasgou. Eu morri na cruz do Calvário por você. Agora. Mas você se esforça. Toda a minha vida, eu quis ser bom. Toda a minha vida, eu quis ser bom. Eu quis ser um bom marido. Até que um dia eu descobri que não era um bom marido. Eu quis ser bom pai. Eu descobri que eu não era um bom pai. Então eu quis ser bom pastor. Depois de muitos me abandonarem, me deixarem e seguirem a outras igrejas, a outros pastores, aí eu percebi também que não era um bom pastor. Aí eu falei, estou na roça.
Eu não sou bom em nada. Mas aí, há 8 anos atrás, eu ouvi uma mensagem que mudou a minha história, que fala do Evangelho da Graça, que fala que bom só há um, que é Deus. E que eu deveria largar de querer ser bom e simplesmente olhar para Jesus e abrir o meu coração e fazer como Maria, faça a vontade de Deus na minha vida. Você começa a ouvir o Evangelho, você começa a admirar Jesus, você recebe o amor de Deus, você recebe o perdão de Deus, e o perdão de Deus começa a entrar na sua vida, e Paulo diz que o amor me constrange. Então, quando o amor começa a entrar na sua vida, então tudo aquilo que você se esforçou para ser, vai começar a acontecer, mas não na força do braço, mas na força do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é que vai fazer você. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus, você não vai conquistar na força. Pastor, mas não vai. Você não conquista. Você só conquista na força que Deus te dá. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso quer dizer o quê? Que você não pode nada. Aceita que dói menos. Você não pode nada. Quem pode é Deus. Você tem filho? Filhos adultos? Eles são bons? Eles são bênçãos? Tá bom. Uma vez um pai e uma mãe chegou para mim e disse: Pastor Luiz, eu fracassei, perdi os meus filhos para as drogas. Eu falei, mas por que você está falando isso? Não, porque não presto para nada e tal. Eu falei, eu conheço um homem que tinha um casal de filhos. E um dia à tardezinha ele chegou em casa e não achou os 2 filhos. Ele estava atrás da moita, com folha de figueira. O pai fracassou? De que você está falando? Estou falando de Deus. Adão e Eva. Deus perdeu 2 num dia só. Deus perdeu 2 num dia só. E não tinha concorrência. Não tinha escola, não tinha faculdade, não tinha TikTok, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha internet, não tinha nada, só tinha os 2. Ele perdeu os 2. Então Deus fracassou? Não, pastor, jamais. E por que você está falando que você fracassou? Escolhas. Escolhas. As pessoas fazem escolhas. Sim, é verdade. Tem pai e mãe que são muito irresponsáveis. Concordo com isso. Mas acredite que mesmo que você dê as melhores escolas, a melhor educação, que você invista, pode ter o risco de ver os seus filhos pegar o caminho errado. Então você depende de quem? Você faz a sua parte, mas quem põe a cereja no bolo é Deus. Você tem que fazer. Você tem que investir. Invista. Faça o melhor no seu casamento, faça o melhor na vida dos seus filhos, faça melhor, cuide. Mas acredite, o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então faça o melhor da sua vida. Meu jovem, invista na sua educação, na sua faculdade nesse ano. Sonhe em alto. Mas, queridos, cuidado para que o passado não se torne profecia para o futuro. Porque coisas que não deram certo no passado, você diz, nem vou mais tentar, porque já tive tantas decepções. É só você ver a história de Abraham Lincoln. Ele tentou para vereador, tentou para senado, tentou para tanta coisa, e perdeu por mais de 10 anos, perdendo a eleição nos Estados Unidos.
Mas um dia, ele se elegeu para presidente dos Estados Unidos. E ele ganhou e se tornou um dos melhores presidentes da história dos Estados Unidos. Porque o passado só serviu de fertilizante para o sonho dele. Mas muitos aqui estão abrindo mão de sonhos, porque coisas não deram certo no passado. Talvez porque não era o tempo. Talvez porque não estava maduro ainda a coisa. Sabe, você precisa acreditar neste ano de 2023, que você não pode desistir de você. Você não pode desistir dos seus projetos de vida. A única coisa que você precisa reconhecer, que eu e você muitas vezes temos fraquezas, mas nós temos uma família, temos uma igreja, temos uma célula, onde tem pessoas como nós, mas que junto podem nos ajudar, um ajudar o outro, um fortalecer o outro, um guardar o outro. Amém? Amém? 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias do que ultrajavam caíram sobre mim. 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ei, presta atenção. Pois tudo quanto outrora, lá atrás, foi ensinado, foi escrito, foi para o nosso ensino. A Bíblia. A Bíblia, ela te ensina. Você quer ter sabedoria na vida? Leia a Bíblia. Ela vai te dar sabedoria. Ele diz, foi escrito para nosso ensino. Foi escrito, a fim de que, pela paciência, fala para o seu irmão assim, você tem paciência? Dá para comprar paciência? Chegar na padaria, lá na farmácia, falar, moço, eu quero 100 miligramas de paciência. Eu estou com a minha mulher lá em casa, preciso tomar dose cavalar para ter paciência com a minha mulher. Se tivesse esse remédio, ia ser bom, né, irmão? Antes de chegar em casa, já chegava na farmácia e... Fala bem, estou aqui. O que é que você quer? Estou todo ouvido. É assim? Claro que não é assim. Pastor, mas como que eu aprendo? Está aqui, ó. Pois tudo quanto outrora foi escrito, foi para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência. Sabe por que eu tenho paciência com a minha esposa? Porque eu aprendi na Bíblia que eu tenho que ter paciência com ela. Ela me ensinou. Ela me ensinou. Com 2 anos de casado, eu mandei minha esposa, Taliela, embora. Eu não te amo mais. Eu não te quero mais. Chega. Isso foi 31 anos. Ainda bem que ela me perdoou. Graças a Deus por isso. Sabe? Mas deixa eu dizer algo para você. Um dos maiores demonstração de fraqueza é a nossa impaciência. A nossa impaciência nos torna fracos. Por causa da falta de paciência, tomamos decisões, falamos coisas que jamais iríamos falar se nós tivéssemos paciência. Você já se arrependeu de alguma coisa que você falou no momento de impaciência? E depois você foi querer consertar, piorou mais. Tem hora que é melhor falar assim, pequei, me perdoa, do que você querer explicar. Mas a Paulo está dizendo, irmãos, tem pessoas com muitas fraquezas, com muita dificuldade, mas vai para uma igreja, vai para uma célula, começa a estudar, começa a aprender, porque você vai aprender o quê? Uma das coisas que ele nos ensina é ter paciência. O que é ter paciência?
Ter paciência é acreditar que Deus está trabalhando. Ter paciência é diferente de constância. O que é constância? Eu vou explicar o que é constância. Paciência é quando você está num ponto de ônibus e dizendo assim: poxa, daqui a pouco chega o ônibus. E você fica ali esperando uns 10, 15 minutos, porque você tem a esperança que o ônibus vai passar e ele passa. Você esperou com paciência. Porque você pode esperar e não ter paciência. Por exemplo, você está aqui me esperando, sentado ouvindo. Você pode estar sentado me ouvindo, mas sem paciência. Porque ó, que esse pastor baixinho vai parar de falar para nós ir embora. Quer dizer, demonstra a sua impaciência. Mas você está esperando. Mas o seu coração não tem paciência. Pastor, mas o que é constância? Paulo diz: tenhais constância. O médico diz para uma mulher, para um homem: você tem um câncer. E você vai ter que aprender a conviver com isso. Porque não há cura. Mas se você tomar esses remédios, você ainda pode ter muitos anos de vida. E até uma qualidade de vida, se você se controlar, fazer isso, fazer aquilo. Então Paulo diz assim: quando não tem jeito, tem aí constância. Quer dizer o quê? É uma paciência no problema. Não tem como resolver. Não desista da vida. Se a vida lhe deu 2 limão, faça uma limonada. Aprenda a viver. Não fique querendo que as pessoas tenham dó de você. Nunca aceite esse sentimento. Ele é maligno. Ele paralisa você. Ele destrói o que você tem de melhor. Não. O fato de você ter um problema não diminui você. Ao contrário, é a oportunidade de você glorificar a Deus, não no problema, mas nas respostas que você dá para Deus. Queridos, nós conhecemos quantas histórias de pessoas que superaram os limites, problemas. Pessoas sem pernas, pessoas com deficiências visuais. Você vê homens prosperando. Eu conheço um homem que não tem 2 pernas, não tem 2 braços. E o homem é rico. Eu com 2 braços, 2 pernas. Estou orando aí para Deus fazer um milagre. O cara não tem 2 pernas, não tem 2 braços. O cara está rico. Eu falei: aleluia. E ele fala assim: é porque eu não me coloquei como vítima da sociedade. Eu falei: já que eu não tenho um braço e nunca vou ter mesmo, eu já sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu vou fazer desta minha vida para marcar esse mundo. E ele marcou. Vocês conhecem, já viu alguns vídeos deles no YouTube, né? Ele está aí por aí, ele é evangélico, irmão dos Estados Unidos, um menino de Deus, casado, tem filhos, um mulherão leva ele assim no braço, feliz da vida, realizado. Sabe por quê? Aprendeu a ter paciência. Eu posso não fazer as coisas tão bem como aquele faz, mas com a paciência eu vou aprender e vou ser até melhor do que ele depois. A paciência é o segredo da nossa vitória nesse ano. Ter paciência. Fala para o seu irmão: ser paciente não é ser passivo. O fato de Deus chegar em casa e chamar a atenção dos meus filhos, eu não estou sendo impaciente. Ao contrário, eu estou sendo muito paciente. Eu estou cobrando dos meus filhos que eles estudem, que eles avancem, que eles cresçam, mas com paciência. Passividade é olhar o problema e fazer de conta que não está vendo nada. Isso é passividade. E no céu não tem passividade. No céu não existe passividade. E na igreja também não pode ter. Nós precisamos ser pacientes, mas nunca jamais passivo. Por isso que nós temos que investir em vidas. Uma das coisas que mais me chateia é quando muitas vezes você está com a calça virada assim, aí você fica o culto todo assim. Só em casa a mulher fala: bem, você não viu a calça não? O que foi? Mas por que vocês não falaram? Fiz o pagamico com uma calça toda virada assim. Ah, mas eu falei: não,
quando eu vejo alguém na igreja, eu chego perto da pessoa e falo, ei, estava com um negocinho aqui assim. Eu, não, eu amo você. E não quero que você pague mico. Eu amo você. Eu sou proativo. Chego lá, eu não quero que ninguém pague mico. Quando você protege o irmão, você protege a você mesmo. Porque aquilo que você semeia, você colhe. Graças a Deus, as pessoas têm muito cuidado comigo nessa igreja. Eu percebi hoje na enchente. O pessoal ligando, tentando entrar em contato. Porque sabe que eu não gosto muito de enchente, que eu não gosto muito, eu tenho um problema. Mas eu vi a preocupação, o carinho. Mas é porque quando você planta, você colhe. Uma vez uma moça chegou aqui para mim e disse, pastor, eu fiz o chá de bebê e ninguém foi. Da sua igreja. Quer dizer, a igreja não é nossa mais, agora é só minha. Eu disse, como assim? Não, porque tal. Eu falei, tá bom, desculpa, a gente é falho. Mas tenho que te falar uma coisa para você, filha. Qual foi a vez que você foi no chá de panela de alguém? Qual foi a vez que você foi no casamento daquele irmão? Ah, nunca fui. É aí que está o problema. Você está colhendo o que você plantou. Quantos aqui tem amigos? Se você tem amigo, porque você é amigo. Quem não é amigo, não tem amigo. É a lei da semeadura. Paulo está dizendo, na carta de Romano, que tem muita gente assim, que reclama que na igreja não tem ninguém de amigo. Eu tenho muitos amigos aqui. Porque eu converso com todo mundo, choro com todo mundo, tento entender as pessoas, mesmo que não entenda. Isso gera vínculos. Isso gera amizade. É igual uma pescaria. Você pega peixe bom, mas pega uns peixinhos, umas botas, umas meias, uns negócios esquisitos na rede. Sabe, quando você quer conviver com pessoas, você corre o risco de ver pessoas difíceis na sua vida. Mas também vai vir pessoas tão bacanas, tão maravilhosas. Você tem pessoas na sua vida que são maravilhosas? Tem pessoas na sua vida que são pessoas assim gostosas de estar junto com ela? Eu tenho. Tem pessoas que eu passo noite, aí não vejo passar a hora, a gente arruma conversa. É tão gostoso. Mas tem algumas que 1 minuto de conversa parece que já passou a noite toda. Oh, Jesus, tem misericórdia. Mas faz parte. Faz parte. Tenhamos paciência. Eu quero orar com você nesse momento. E eu quero pedir para Deus nesta noite. Nós estamos começando ainda esse ano. Muitos ainda não vieram da viagem. Alguns estão com o problema da enchente que deu. Mas nós vamos orar. E vamos pedir somente uma coisa para Deus hoje. Senhor, Paulo diz que nós precisamos de paciência. Senhor, me dê paciência. Me ajude. Ah, não, pastor. Se eu pedir paciência, só vem tribulação. Quem falou isso para você? Não. Isso é mito. Se você pedir, não pedir, vem assim mesmo. Isso é mito. No dia que você nasceu, deram um tapinha no seu bumbum, meu, dali já começou. Dali já começou. Não tem essa não. Você precisa pedir para Deus, esse ano. Eu quero que o Senhor me dê a tua paciência. Para na hora das escolhas, das decisões, eu saiba como fazer. Eu estava vindo com o André estava dirigindo meu carro, e o Wander estava na frente. Eu já estava estressado no dentro do carro. Mas como eu louvo a Deus pelo André. André é aquele rapaz ali, ó. Faz assim, André. Aquele rapaz bonito ali é meu irmão caçula. Eu sei que não parece, mas é meu irmão caçula. Casado com a Patrícia. Ele veio dirigindo o meu carro. E eu fiquei estressado dentro do carro. Vem primeira, depois segunda. Não, vai para cá, para aqui. Não, segue, está enchendo. E eu falei assim, Jesus, como é bom ter paciência. Como é bom ter paciência.
Porque se ele falasse alguma coisa, eu jogava ele para fora do carro, na enchente. Porque eu já estava subindo as paredes. E ele suava. E eu, cuidado, vai afundar. Nossa, eu sou apavorado em enchente. Eu fiquei olhando para a cara dele e falei, graças a Deus que é você que está aí dirigindo. Graças a Deus que você tem alguém do teu lado paciente. Tem hora que eu olho para minha esposa e falo, ainda bem que eu tenho ela. Porque tem hora que eu fico nervoso e de repente ela fica quietinha. A paciência dela me salvou muitas vezes. Na sua família tem alguém mais paciente que você? Você já deixou de fazer besteira por causa dessa pessoa? Ela está vendo você falando um monte de besteira, ela fica só quietinho. E você ainda fica com raiva dele. E fala alguma coisa para nós brigar. Eu falo, eu não quero brigar. Você está muito nervosa, estou muito nervoso. Mas essa pessoa cheia de paciência, ela salva o seu casamento, ela salva o seu filho, ela salva a sua igreja, ela salva o dia, ela salva você. Nós precisamos, esse ano, dessa paciência. Porque em dezembro, nós vamos subir nesse palco, na virada desse ano, e você vai testemunhar. Gente, esse ano aqui foi um ano muito abençoado. Eu dei respostas diferentes. Eu tive atitudes. Eu olhei para as pessoas que tinham fraquezas e não as julguei. Eu não condenei essas pessoas. Eu simplesmente orei por ela. Essa pessoa está com tanta dificuldade, mas eu quero ajudá-la. Uma vez uma irmã me procurou e disse, pastor Luiz, oi, o tal fulano está bebendo. Chegou bêbado. Eu falei, é mesmo? É só o senhor ir às 10h30, mais ou menos, esconder atrás do carro e ver na hora que ele chega bêbado. Eu falei, irmã, a senhora está confundindo. O quê? Eu sou pastor, eu não sou polícia. Eu não sou investigador. Não, eu não vou fazer isso. Ah, mas o senhor sabe? Sei. Eu não tenho tamanho, mas eu tenho nariz. Eu abraço as pessoas, eu sinto quem fuma, eu sei quem bebe. Eu trabalhei com adicto, fui diretor de clínica de recuperação de drogados por muitos anos da minha vida. Eu olho para uma pessoa, eu abraço uma pessoa e sei dizer, essa pessoa está com problema. E o senhor nunca falou nada? Não. Eu só prego o evangelho e ensino. E são meus amigos. Pode participar da minha célula, pode participar da igreja. Porque a igreja não é minha. A igreja tem dono. E se o dono não despreza as pessoas, por que o pastor vai desprezar as pessoas? Eu não vou aceitar as coisas erradas? Não. Como você, pai e mãe, não aceitam muitas coisas dos seus filhos. Mas nem por isso você expulsou o seu filho de casa. Você não concorda com as atitudes, mas você os ama. E você nunca o exclui. Você o inclui. Mas você fica bem claro. Essa atitude, papai não gosta. Mas a pessoa se sente o quê? Amada. Ela tem uma fraqueza. Na igreja é uma família. Tem pessoas aqui que têm fraqueza. E essa pessoa não pode ser julgada. Ao contrário, nós precisamos ter um coração aberto e ter paciência. Irmão, vem cá. Vamos orar junto. Oh, vai lá na minha célula. Vai na minha célula. Vai lá na minha célula. Mas pode? Lógico que pode. Jesus se assentava com os publicanos. Jesus, ele nunca ficava perto de religioso. Porque ele disse que ele veio para as pessoas que tinham fraquezas, que tinham doenças, problemas. Eu e você somos o corpo de Cristo. Nós somos a mão, os pés de Cristo. Ele é a cabeça. Se você não aprender como Ele é, eu e você, nunca vamos ser igreja. Porque tive fome e me desse de comer. Tive sede
e me desse de beber. Estive doente e fosse me visitar. Todas as vezes que você tem paciência, investe em pessoas, você está investindo em Jesus. Todas as vezes que você investe em pessoas, você investe em Jesus. Em 1977, eu morava nas ruas. Eu fui menino de rua, garoto de rua, menino. Eu fuçava lata de lixo para comer. Eu tinha família, minha casa, meu pai e minha mãe tinham casa, mas eu fugi de casa. E eu fui morar nas ruas. E nas ruas eu fui violentado, abusado. Muitas coisas ruins aconteceram na minha vida. Sabe, fiquei sem tomar banho 1 ano, sem escovar dente, dormia na rua. Cheio de piolho, cheio de lêndia. Mas um domingo, às 9 da manhã, eu sempre via aquela família bonita indo para a igreja. O marido de terno, com uma bíblia grossa desse tamanho, com um coque na cabeça, a mulher, com aqueles coques, sabe? Que antigamente tem aqueles coques. 2 filhos. Ah, que coisa linda, aquela família linda indo para a igreja. Muito bonito aquilo lá, achava tão lindo. Mas eu acordava cedo, e naquele dia eu acordei tarde. E eu estava no banco de jardim, com uma jaqueta jeans, porque eu era pequeno, ainda sou pequeno, mas era mais pequeno ainda. Eu colocava as pernas dentro da jaqueta, tirava as mangas e fazia igual uma tartaruga. É 5 minutos de rua, dorme na rua. Ele dorme assim, porque assim ele se esquenta. É o estado fetal, sabe? Fica daquele jeitinho, eu ficava daquele jeitinho. E aí eu ouvi alguém falando. Era o pai falando. E eu lembro como hoje. Ele falou assim: olha, filho, olha como Deus nos ama. Olha essa criança, coitada. Vocês não. Vocês têm família, têm papai, têm mamãe e tal. Ele queria ensinar os filhos a valorizar as coisas. Ele só esqueceu que tinha um menino de 10 anos, de 9 anos, ali ouvindo tudo. Deus ama eles, não ama a mim. Porque se me amasse, não me deixava daquele jeito. Foi isso que eu entendi. Eles foram para a igreja todos felizes. Uma moça que eu conhecia, ela era prostituta. Muitas vezes eu tinha que sair do lugar para ela se prostituir na praça, às 2 da manhã. Ela falava: Luiz, dá para você sair um pouquinho? Eu arrumei um cliente. Eu dizia: tá, saía. Aquela família foi embora. 10 minutos depois, a moça, essa prostituta, chegou. E quando ela chegou, ela olhou para mim e falou baixinho: essa noite foi boa. Tive 7 clientes. 7 clientes. 7 homens. Eu sei que você vai julgar ela. Prostituta. Mas ela chegou para mim e falou assim: você está com fome? Eu disse: estou. Ela disse: ganhei dinheiro, eu vou dividir com você. Vamos lá comer um lanche. Nós somos assim. Olhamos os fracos e achamos que somos melhores. Naquele dia, aquela prostituta foi o meu Jesus. Está na hora de nós, como igreja, não é esse ano que nós estamos dizendo que é um ano da casa cheia, começamos a entender o que é a verdadeira religião, o verdadeiro cristianismo. Nós precisamos sair do pedestal e sermos simplesmente servos de Deus. Eu falei para Deus esses dias: Senhor, eu quero viver o verdadeiro evangelho, sem perder o rumo, sem perder a identidade, mas representar Cristo nessa terra. Temos que trabalhar, temos que fazer faculdade, temos que construir. Vocês têm que avançar na vida, mas sempre olhando do lado, porque tem sempre aquele que tem fome, sede e que precisa simplesmente de uma palavra. Jesus te ama.
Você quer fazer isso agora? Fique de pé. Nós vamos orar. Feche os seus olhos por alguns instantes. Senhor meu Deus, eu quero pedir agora. A Paulo está pedindo nos últimos capítulos de Romano, Pai. Ele diz nos últimos capítulos de Romano que nós precisamos, que nós que somos fortes, ou que nós que achamos que somos fortes, nós devemos suportar as fraquezas dos fracos, que nós devemos não agradar a nós mesmos, mas agradar ao Senhor. E a única maneira de agradar ao Senhor é quando nós nos deixamos sermos instrumentos de amor. Não esse amor fraternal do homem e da mulher, da sociedade. Não, Pai. Nós queremos o amor ágape, o teu amor. Esse amor que faz as coisas sem querer nada em troca. É esse amor que nós queremos. É esse amor que nós precisamos. Nós precisamos amar as nossas esposas com esse amor. Nós precisamos amar os maridos com esse amor. Nós precisamos amar os filhos com esse amor. Nós precisamos amar os parentes, os amigos, os colegas. Nós precisamos amar as células. Nós precisamos amar os irmãos com esse amor. Ágape, Pai, é esse amor. Esse amor é transformador, é poderoso. Esse amor precisa ser abundante em nossa igreja. Ah, Senhor, faz isso acontecer hoje. Esse é um ano que nós estamos acreditando que será um ano tão abençoado para nós. Mas não queremos que ele seja conquistado de qualquer maneira. Nós queremos uma essência, nós queremos identidade, nós queremos fluir no Espírito, fluir na palavra. Queremos agradar cada dia mais, queremos louvar o seu nome em qualquer situação, porque eu sei que tu és bom. Nós sabemos que tu és bom. Em todo o tempo, o Senhor é bom. Tem pessoas aqui, Senhor, que precisam de cura hoje. Tem pessoas que estão passando por situações muito difíceis em suas emocionais. Tem pessoas machucadas em suas vidas espirituais. Tem pessoas que estão com tantas decepções com a religião, e que hoje já tem dificuldade de acreditar nas pessoas. Mas nesta noite, o Espírito Santo traz uma cura sobrenatural. E o Senhor dará um renovo. O Senhor fará isso, porque o Senhor é um Deus de amor. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Glória a Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor e pela tua graça. O louvor, por favor.